Olá! Hoje vamos falar sobre algo que todos os seres que habitam esse planeta já sentiram ou vão sentir. Para a gente nascer, dói, então, dor e doença é algo que, inevitavelmente, a gente passa dentro da experiência humana. Como é a nossa especialidade, gente, eu vou abordar aqui toda essa parte de conceito energético, tá? Aqui a gente divide energético de espiritual exatamente para os processos de cura energéticas do corpo etérico entre dor e doença, e os espirituais em processos de desobsessão e energias densas. Nesses 8 anos atendendo, hoje em dia eu brinco que o nosso espaço se tornou um pronto-socorro. Aqui aparece de tudo o que vocês possam imaginar e nem imaginar, desde questões comuns de doenças e dores até casos clínicos de não ter realmente o nome de uma doença. Eu lembro que a gente atendeu 2 mulheres, e majoritariamente mulheres, vivenciando doenças autoimunes. Essas 2 mulheres me marcou tanto, porque uma, ela só foi descobrir a doença que ela tem depois de 36 anos de vida. Ela tinha uns sintomas de muita febre, muito, sabe aquela dor de gripe que você sempre tem? Então, só que ela tinha todos os dias. E aí ela conseguiu ser diagnosticada na fase adulta só. É uma doença tão rara, gente, que nem os médicos conseguiam entender como ia ser o processo dela de acompanhamento. E uma outra que é a nossa paciente hoje em dia, que tem um histórico muito sério de doenças, fibromialgia, muitas coisas, com uma doença também que os médicos nesses últimos 10 anos foram acompanhando, que provavelmente é um problema com a cartilagem. Então a cartilagem dela vai sendo corroída e ela perde, obviamente, as mobilidades. Então assim, a gente já viu de tudo que vocês possam imaginar, e nem tudo a gente viu ainda. Processos de fazer parte de cirurgias extremamente sérias de pacientes, de pessoas que eu já conheço, que já têm um histórico com a gente. Se você chegar hoje e falar, Mariana, eu tenho uma cirurgia marcada para daqui 3 meses, 4 meses, a gente consegue entrar num processo de tratamento? Sim. E se for necessário e a gente vê que é necessário, a gente entra dentro, ao mesmo tempo que a pessoa ela vai estar sendo feita a cirurgia no físico, a gente entra na parte energética e espiritual. Isso, ó, tem 2 momentos da minha carreira que vão ficar marcados para sempre em questão de dor e doença. Uma das cirurgias mais graves que eu já ouvi falar na minha vida, 2 cirurgias, de uma pessoa muito querida, num processo bem sério que podia trazer muitas sequelas cerebrais, e um outro de um grande paciente que um dia eu vou contar melhor essa história, que com toda a certeza do mundo foi o paciente que nesses 8 anos mais me ensinou sobre técnicas e tudo, que era um paciente com câncer, que era um paciente com câncer de mieloma múltiplo. Então, bagagem de experiência e de conhecimento a gente vem e sempre vai adquirir, né, gente? E o que eu quero compartilhar aqui para vocês? Se você está ouvindo esse podcast, encaminha para uma pessoa que está passando por isso. Salva, porque em algum momento você também pode passar por isso. A dor, ela é algo que pode acontecer diante de uma situação de cair, né, de várias questões, mas o que mais me deixa impressionada, pessoal, é que a gente atende uma quantidade absurda de pessoas que dormiram e, do nada, acordaram no dia seguinte com sérios problemas de saúde. Dor de falta de mobilidade no pé, na perna, no ombro, coisas mais ortopédicas, digamos assim. A gente já atendeu muitas pessoas que falam, Mariana, não é que eu caí, não é que eu bati, não é nada. Eu caminhei e começou a vir uma dor que está há 3 anos, 5 anos, 7 anos, sabe? Então, esse é um assunto que a gente veio aqui para isso, né? É o que eu falo sempre para vocês. Eu não sou terapeuta, gente. A gente usa hoje em dia essa nomenclatura que em algum momento eu vou mudar também. Sou curandeira.
em todas as minhas experiências no planeta Terra com a espiritualidade, foi trabalhando com a cura. Hoje, tendo um arsenal de ferramentas, de técnicas completamente diferente, muito mais aprimorada do que eu fazia 500, 1000, 2000 anos atrás. Então, hoje a gente consegue entender, e obviamente vou falar aqui dentro da minha visão, né? O que são os milagres? Na grande maioria das vezes, quando a gente ora, quando vocês fazem as orações, em questão de dor e doença, a gente vai falar aqui, tá? Pelo amor de Deus, tira essa dor de mim, Jesus Cristo, por favor, tira esse aperto, tira tudo isso. É o trabalho que a gente faz. Hoje eu sei muito bem disso. Os milagres, obviamente, existem seres que só deles tocarem ali Jesus Cristo. Ele pode tirar tudo e deixar você a melhor pessoa do mundo. Mas, no senso geral, é o trabalho do plano espiritual. É o trabalho sério dentro dos hospitais. Médicos, enfermeiros, assistentes de enfermagem, curandeiros, pessoas especializadas na alma, pessoas especializadas em técnicas energéticas interplanetárias. É um conjunto de espíritos, gente, muito grande. É uma equipe. É o que eu sempre falo para os pacientes. Imagina uma equipe entrando dentro de um centro cirúrgico. Quantas pessoas tem ali? Normalmente umas 5, 8, dependendo. Então, é a mesma coisa. E vocês que trabalham na área, em hospitais, atendendo técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, entre outros, vocês têm a equipe espiritual de vocês de trabalho. Vocês têm essa equipe. Quando vocês começarem esse processo de conexão com o mundo espiritual, tem a meditação aqui de conexão com os mentores, faça para que a sua equipe se apresente. Vou contar um caso para vocês. A gente atendia uma médica e aí um belo dia, sessões, fazia muitas sessões. Um belo dia, estava atendendo ela, apareceu um mentor de trabalho dela, do meu lado, e falou assim: ela tem uma amiga oriental que está passando por um sério problema numa questão de estar tendo pensamentos de tirar a própria vida. Você precisa falar para ela isso e falar para essa amiga dela entrar em contato aqui com você. E para os mentores permitirem hoje em dia outro espírito adentrar no espaço, é porque ele tem uma mensagem, é porque é necessário eu saber aquilo que ele tem para falar. Só que, gente, eu sou muito contestadora, viu? Eu sou a pessoa mais desconfiada do mundo. Eu olhei para ele e falei: não vou falar, não. Eu não vou falar. Falei: nem sei se tem essa amiga, vai que é coisa da minha cabeça aqui, ó. Tudo que você tá falando é coisa da minha cabeça. Eu não vou falar. E se não tiver amiga? Ele falou: tem amiga. Falei: eu não vou falar. Você quer que eu fique fazendo o quê? Que eu vou falar pra amiga dela vir até aqui? Parece que eu tô oferecendo a gente, né, essa coisa. Falei: não vou falar. Ele ficou 1 hora ali. Ele olhava pra mim de uma forma extremamente séria. Sabe esses médicos muito sérios? Eu olhava pra ele e falava: meu amigo, eu não vou falar isso pra ela. Eu não vou falar para ela nada disso. Aí foi passando atendimento, passou. Chegou um ponto que eu olhei para ele e falei: ó, eu vou falar o seguinte, eu vou falar dessa amiga e tudo mais, para ela entrar em contato e tudo isso que você tá me falando, mas eu não vou falar para ela falar para paciente, para amiga dela, vir até a gente. Se você quiser que a mulher venha até a gente, você faz o conteúdo aparecer para ela, você faz ela sonhar comigo, você faz alguma coisa na vida dela aparecer para ela chegar até a gente. Eu falar para ela, não vou falar. Acabou a sessão, eu olhando para ele do lado da mesa, seríssimo, olhando para mim, eu tá. Aí eu comecei a conversar com ela, falar, sim, ela tinha uma amiga oriental, médica também, que estava passando por um processo muito sério, que era uma pessoa mais reservada, que não tinha nem como ela falar dessas coisas para ela. Eu olhei para ele e falei: ó, a minha parte eu fiz. E eu lembro que eu olhei e falei: nossa, cara, que incrível. E muitos médicos hoje em dia, com toda essa nova movimentação de profissionais, têm conexões muito bonitas com o plano espiritual. Então, o que eu sempre falo? Tá com dor e doença, gente? A gente precisa conseguir distinguir duas questões. Existe a dor e a doença que ela pode ser auxiliada num nível espiritual? Sim.
se ela for uma questão energética do campo, se você tiver com buraco, se você tiver com larvas, se você tiver com pus, com ferimentos, o corpo energético, ele fica da mesma forma que o corpo físico. A gente pega pessoas aqui com bactérias, com larvas, com processos inflamatórios tão grande, com partes necrosando da aura, coisas realmente assustadoras, que se estivessem no corpo físico, a pessoa ia passar por um processo de regeneração de meses ou até anos. Eu lembro que a gente atendeu um paciente, o homem é muito comum, o cardíaco e a parte sexual está completamente debilitada, porque o homem ele tem uma grande dificuldade de sentir, né, de deixar vir, só que fica acumulado essas emoções ali, elas vão se transformando numa energia que a gente chama de lama. Por que lama? Porque ela é pegajosa, ela é densa, ela é difícil de limpar, ela é difícil de sair, ela tem bactéria, ela é realmente muito prejudicial. Ele estava com um rombo no cardíaco dele, gente, que era do tamanho de uma bola de futebol, de largura. Se isso fosse no plano físico, provavelmente não, ele nem ia sobreviver assim. E os processos energéticos, a regeneração, ela é completamente diferente do físico, exatamente. A matéria densa, ela precisa de mais tempo para se regenerar. Então, eu lembro que foi um processo de uns 2, acho que 2 ou 3 meses no máximo para que... Não, menos até. Acho que foi no máximo 2 meses para que conseguisse regenerar, para que ele entendesse o porquê aquilo aconteceu. Então, quando a gente tem esses problemas e a gente dorme à noite e peça para o seu mentor espiritual, mesmo que você não saiba quem é, mesmo que você nem nada, fala: me leve para os hospitais da qual a minha alma está precisando de cura. É isso. Me leve para os hospitais da qual a minha alma está precisando de cura. O seu mentor sabe exatamente o que você vai precisar. A gente tem divisões na matéria, no plano espiritual também. Se você tiver com um problema cardíaco, ele não vai te levar num hospital, num médico para tratar o seu quadril. Isso não acontece. Lembrem-se sempre, a matéria ela é um espelho da parte superior e da parte inferior. Então, muitas pessoas, médicos, pessoas que fazem projeção astral, pessoas que estão doentes, têm sonhos lúcidos que estão frequentando o hospital. Por quê? Você está frequentando. Ou para trabalhar ou para ser atendido. Igual você vai num SUS da vida, todo mundo recebe atendimento. Não existe isso, merecimento. Meu amor, se na matéria, nesse país, nesse planeta, o ladrão, ele vai ter o mesmo tratamento se ele chegar no hospital de socorro de um médico do que qualquer outra pessoa. Vocês acham que no plano espiritual é como, gente? Me fala a verdade. Para e comece a racionalizar, porque aí vem o espírita, o não sei o que lá, aqueles ortodoxos, né? Não, tem que ter merecimento para acessar esses lugares. Meu amor, essas horas da vida, sério que você está com esse pensamento arcaico? Chega no hospital e vira para os médicos, para as pessoas e fala, para entrar aqui, alguém precisa merecer para entrar aqui? Todo mundo vai olhar na tua cara e falar, não. Ainda mais no Brasil que a gente tem o SUS. Então, pelo amor de Deus, revejam seus conceitos. E aí, nessa parte do hospital, vocês vão ser direcionadas. Então, hoje existem muitas ferramentas. Para vocês terem ideia, um dos vídeos que mais foi compartilhado e que trouxe muitas visualizações para o meu perfil foi um que eles falaram: eu nunca tinha escutado de Medband, que eram mesas que estavam vindo da Alemanha para o Brasil, mesas de regeneração. Os mentores me mostraram. Eu já faço isso, eu peço muito. Me leve para as macas, para as mesas de regeneração, para regenerar minhas células, para regenerar a minha alma diante das densidades da qual eu vivi no dia de hoje e tudo mais. E aí eles falaram, pode fazer isso aqui, que isso é uma ferramenta que todo mundo pode pedir para ir e as pessoas não sabem que isso existe. E aí muitos comentários de muitas e muitas e muitas, sei lá, centenas de pessoas, as famosas Medbad. Medbads que camas de cura, de regeneração. Eu falei, gente, que doideira, eu nunca tinha escutado falar disso na minha vida, aqui na matéria. E para vocês verem. Então, assim, gente, é o que eu falo, esse século vai ser incrível e ao mesmo tempo vai ser
muito difícil, mas vai ser incrível a quantidade de técnicas, de ferramentas, realmente na matéria, para a gente olhar para a nossa energia, para a gente olhar para o nosso campo e realmente conseguir energizar, neutralizar, tratar, curar tudo aquilo. Então, façam isso. Podem pedir sempre que necessário. Mariana, eu posso pedir por alguém? Que muitas pessoas me mandam essa mensagem. Você pode pedir. Se a pessoa ela vai ir ou não, é o livre-arbítrio da escolha dela se ela quer aceitar ou não. Mesmo que seja filho, marido e tudo mais. Pedir pode, mas só vai entrar se a pessoa autorizar. E aqui, gente, eu faço parte de um dos comandos de cura do planeta Terra, tanto no nível físico quanto no nível espiritual. Na matéria, sendo os atendimentos, e no espiritual, atuando no hospital e nesses processos de técnicas interplanetárias e tudo mais. Então, a nossa especialidade mesmo é isso. E aí, nessas questões de dores e doenças, existem as dores e doenças causadas pela condição na matéria. Hipertensão, colesterol, tudo isso são comportamentos, se você se foi sendo gerado e você não nasceu, dos hábitos que se tem na matéria. Essas questões, eu vou ter cura de tudo isso? Se você não mudar o seu padrão e o seu comportamento diante disso, não. E é isso que as pessoas não entendem e não querem entender. E aí é aquela frase que vocês já estão cansados de ouvir. Vocês jogaram uma responsabilidade para o plano espiritual que é de vocês. É minha. Não tem como eles ajudarem a gente nisso. Então, se a pessoa ela não faz o mínimo, e não é nem mais o mínimo que tem que ser feito, você tem que olhar para o teu corpo com amor. É ele que vai junto com você aonde você for. E se você não está olhando para ele com amorosidade, com o que você vai colocar de alimento, com o que você vai fazer de exercícios para você ter uma qualidade de vida no final da sua vida, porque vocês acham que a forma que a gente desencarna é por quê? A forma que a gente desencarna, o modelo, o motivo do desencarne, ele vai contar exatamente a dor que você foi vivenciando ao longo de toda a vida. Pode reparar nas pessoas que você conhece. Mortes trágicas, seja infarto, seja parada cardíaca, seja qualquer dessa questão, quando você para olhar metafisicamente, tá, gente? O que é metafisicamente? É aquilo que está além do físico. É o que a somatização das emoções que geraram os pensamentos que ao longo de uma vida vivenciando um padrão, a pessoa foi vivenciada. E fiz aqui um curso, né, durante um ano, eu considero como se fosse uma pós nesse assunto. Então, além das experiências profissionais, tem estudo também, tá? E eu lembro que quando o professor deu essa aula, eu falei, nossa, e aí eu fui vendo, tipo, alguns casos de pessoas que eu conheço que desencarnaram, e o motivo que elas desencarnaram, eu falei, nossa, faz muito sentido. Obviamente que pode não fazer sentido para todas as pessoas, mas para algumas, em questões de doenças, onde a pessoa vai vivenciando essa doença e ao longo do tempo ela desencarna, normalmente tem muito motivo. Agora, desencarnes repentinos realmente já é muito difícil fazer essa associação. E aí, nesses pontos, o plano espiritual ele vai conseguir te ajudar até uma linha muito aqui, superficial. Por quê? Não é responsabilidade deles. O que é responsabilidade deles? Cuidar do campo energético e da alma. Se você não está cuidando do teu corpo físico, como que você quer que uma pessoa cuide do teu corpo energético e da tua alma? É essa falta de responsabilidade que o ser humano ainda não tem. E aí ficar orando, sentada, de joelho, pelo amor de Deus, faz isso daqui, tira isso daqui de mim, eu não aguento mais. Mas o que você está fazendo para fisicamente, na matéria, tá melhor? Eu vou no médico, eu mudei a alimentação, eu fiz exercício. Tá, isso é um nível, isso é o básico a ser feito. Como que está sendo lidar com as suas emoções? Hoje, cada vez mais a ciência, médicos, psiquiatras, pessoas da área sabem que muitas questões de doenças extremamente sérias, principalmente autoimune. Desenvolveu doença autoimune, você vai ter que voltar para a tua infância, para a tua adolescência. É o padrão que você está vivendo há 20, 30, 40, 50, 70 anos que
fincou em você verdades, crenças absolutas que fez o seu corpo desenvolver isso. Como que a gente interpreta o processo de somatização? É como o que o outro falou para mim e eu absorvi dentro de mim, ou é como eu me importo com o que o outro pensa e fala daquilo que eu estou expressando para ele. Então é sempre uma relação eu com o externo, como eu lido com esse externo, e uma relação interna, como que eu lido com o que esse externo faz dentro de mim. E aí, eu até falei para uma paciente esses dias, o processo que você tem, pessoas que têm sérios problemas, esôfago, estômago, intestino, são pessoas que vivenciaram desde a infância uma séria dificuldade de digerir, de absorver, de entender o ambiente na qual elas estão vivendo, e muitas foram engolindo, muitas foram que não conseguindo se expressar. Na vida adulta pode se tornar no mecanismo de defesa, uma pessoa extremamente reativa, uma pessoa que aguenta tudo. O estômago, ele vai ser a forma como você digere as situações do dia a dia, no seu cotidiano. Por isso que tem muita gente que quando entra dentro do trabalho, literalmente, chega no trabalho, começa a dar gastrite, começa a dar refluxo. Aquele ambiente você não está conseguindo digerir. E os problemas no intestino é como você não consegue liberar o que você sente, o que você absorve, o que você escuta. Então, entra num processo que você guarda. Guarda rancor, guarda raiva, guarda medo, guarda todas essas emoções que vão sendo realmente acumuladas, que esse é o nosso trabalho. O que a gente faz? A gente tira essas densidades que estão nos órgãos, que inflamam os órgãos. No caso, eu vejo os órgãos mesmo. Então, é nesse processo que a medicina convencional, agora, gente, isso começou agora, daqui 50 anos, poxa, isso vai estar lindo. Vou contar aqui para vocês eu acho que eu realmente vim aqui para fazer isso mesmo, assim, sabe? Em questão profissional. Um meu sonho, você fala, Mariana, qual é o seu sonho de vida? É fazer parte, seja do primeiro ou dos que vão começar processos de ensino, seja dentro de uma faculdade, de coisas realmente fixas nessa integração de mente, nessa integração do corpo físico com o energético. A gente aqui sabe, e os pacientes também, a maioria dos pacientes que chegam aqui são pessoas que já passaram por muitos médicos, muitos exames, gente, mas assim, gente que foi em todos os médicos possíveis, desde os melhores hospitais de São Paulo, Einstein, Sírio-Libanês, tudo, médicos no exterior, e falar, não consegui. E aqui, quando entra no processo crônico, autoimune, a gente não vem para curar, até porque isso é um padrão emocional que precisa ser tratado na terapia convencional. A gente vem para neutralizar a inflamação, para não piorar o quadro, e graças a Deus a gente tem realmente respostas muito incríveis. São pacientes que normalmente precisam de acompanhamento ao longo do tempo. Mas voltando, meu sonho mesmo é fazer parte disso, tá ali ensinando, mais velhas, fazer parte de cursos em faculdades e dentro dos hospitais, ter aquela sala. Não sei se eu vou estar viva nessa encarnação para vivenciar isso, mas ter a sala da medicina convencional e do lado. Eu não estou falando de reiki, gente, eu não estou falando de alinhamento de chakras. Eu estou falando de tratamento, de cura, de você ter um buraco na parte da coxa do paciente, e aí ali deu uma infiltração, que a pessoa perdeu a mobilidade, e ela está no hospital fazendo um processo que inflamou e entrou uma bactéria, e aí a pessoa está sendo tratada no hospital e também do lado, uma delas está sendo tratada com uma grande equipe. Esse é realmente o meu maior sonho, sabe? De conseguir integrar isso. E eu sei que, se for para acontecer, vai acontecer. Então, a gente precisa ter isso muito bem claro. Quanto mais você faz o seu trabalho na matéria, mais eles vão poder te ajudar. Quanto menos você fizer o seu trabalho na matéria com tua saúde, com teu corpo, menos eles vão poder te ajudar. Então, outro ponto também para vocês saberem, pessoas que vocês perderam em acidentes, como que funciona o processo do desencarne, né? Nessas condições, e aqui a gente já acompanhou uns, inclusive desse paciente que eu falei mais para trás, que eu vou um dia contar esse relato, que eu ainda nem estou pronta para contar esse relato, que
Nossa, me emociona demais, assim. As pessoas, elas são direcionadas muitas das vezes, né, principalmente em acidentes, mortes trágicas, pessoas que já estão no hospital, doenças, problemas realmente de sérios, elas já são normalmente enviadas para um hospital, seja um hospital, normalmente é em colônias no umbral, tá? Então as colônias no umbral, não é que você vai sair daqui e vai para colônia na estratosfera, não, existe um processo. Vai ser encaminhada para o hospital, mesma coisa, se você passar a mão no físico, você vai ser levado para o hospital. Vai para o hospital, a pessoa ela vai ficar num processo de hibernação, vai sendo tratado, vai, né? E isso a pessoa pode ficar apagada muito tempo, quanto pouco tempo. Eu já sei de pessoas que ficaram 2 anos, 5 anos, 10 anos. Isso vai depender muito. E aí ela vai ter esse tratamento que não importa o merecimento. Ah, Mariana, o cara que roubou, o cara que assassinou, o cara que fez não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. Meu amigo, ele fez isso nessa. Você nem sabe se um dia você também não fez isso. Você tá falando da vida do outro, você nem sabe a tua história da tua alma, de quantas vezes você fez isso com outras pessoas. A gente tem que lembrar que aqui é uma porcentagem de 60, 30, 40, 80 anos no máximo, né, 90, da sua história, da história que a tua alma construiu. Você fez muitas outras coisas no passado. Então, é tudo isso que é realmente avaliado. Agora, se é uma pessoa extremamente perversa, muitas e muitas, aí é obviamente que ela não é levada para um hospital desses, ela já é direcionada para lugares bem, bem densos no umbral. Mas voltando, aí a pessoa ela vai ter. Eles me explicaram isso uma vez, porque chegou uma pessoa que eu amo muito, uma das minhas melhores amigas, que estava perdendo um familiar, e ela falou: amiga, pelo amor de Deus. A gente recebe muita mensagem assim: Mariana, pelo amor de Deus, a pessoa vai embora, o que fazer? Você consegue atender? Se não é paciente há tempos, não é que é paciente um mês, dois, não, se não é paciente há anos, ou pessoas próximas a mim, a gente não faz isso. Não atende. A gente já atendeu pessoas que são próximas a mim ou pacientes de longa data para auxiliar nesse processo do desencarne. E aí eles falaram, Mariana, a pessoa ela vai ir para o hospital. Ou você acha que a pessoa precisa ter uma conexão com a espiritualidade para ir para o hospital? E aí eles falaram exatamente isso para mim. Todas as pessoas que entram no hospital aqui na matéria, elas têm conexão com a espiritualidade? É necessário, é obrigação elas terem? Falei, claro que não. Ele falou, é da mesma forma. Vão ser ajudadas, vão ser acolhidas, ateus, não importa quem seja, vão ser ajudadas. Depois que passa o processo do desenvolvimento, daquela dor, daquela doença, aí a pessoa ela vai ser direcionada se ela continua no umbral, em zonas umbralinas e tudo mais, ou se ela está apta a subir para as colônias superiores da onde a alma dela veio e tudo mais. Então, isso é um processo longo, gente. É por isso que a gente fala também, vocês já devem ter lido em livros, que no desencarne a pessoa, muitas, muitas mesmo, vão em um sono profundo. Não é que a pessoa saiu do outro lado, abriu o olho e falou: oi, gente, agora acordei aqui para a vida e vamos embora viver esse mundo espiritual que é a verdadeira casa nossa. Não, não, isso não é a regra. Normalmente a pessoa ela vai apagada e é direcionada exatamente para isso. E aí, esses hospitais, gente, existem hospitais que têm uma forma de SUS, existem hospitais. Quanto mais próximo da crosta terrestre umbral, dimensões, terceira dimensão, quarta dimensão e tudo mais, mais parecido com a que é. Quanto mais elevada a colônia, mais tecnológico ele vai ser, tá? Ele é realmente processos. Vocês que já assistiram podcasts, vocês sabem disso. E você pode ter aulas ali, você pode vivenciar processos ali e tudo mais. Eu vou dividir esse episódio em dois, porque já estamos falando aqui há 29 minutos. E esse primeiro, falando sobre isso, é exatamente para dar essas ferramentas para vocês. Então, peçam, olhem para o corpo, tudo isso para que vocês sejam ajudados das maneiras que vocês precisam e tanto querem. E entender que essa história de merecimento que muitos religiosos falam não funciona assim, é só a gente trazer a racionalidade e como funciona na matéria. Se aqui funciona assim, meu amor, imagina do lado de lá. No próximo episódio, vamos conversar um pouco mais a fundo sobre essas questões de somatização, o que a gente faz com isso, como que a gente vai lidando com isso, qual é a reforma íntima que a gente precisa para conseguir ao máximo melhorar esse quadro. Tá bom, meus amores?
Um beijinho. Tchau, tchau.